Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, concedeu uma entrevista para o seu filho, o Eduardo Bolsonaro. Uma entrevista que foi vinculada aqui no YouTube, no canal do próprio Eduardo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver. E é impressionante como o Eduardo Bolsonaro ele é um mongoloide. Nossa, como esse cara é mongol. Toda hora ele ficava batendo assim na mesa, ele é muito mongoloide. E você sabe que ele, de todos, é o filho mais descartável do Bolsonaro. O primeiro é o Carluccio, na ordem de preferência, o Carluccio, depois o Flávio, o Jair Renan, a Pituca, que é a cachorra do Carluccio, e depois o Eduardo Bolsonaro. Mas é uma pena que o Carluccio ele esteja envolvido nesse problema da ABIN e ele não pode mais aparecer, porque seria muito melhor uma entrevista feita pelo Carluccio do que uma entrevista feita com o Dudu Bananinha, o descartável, o mongoloide. Mas você não pode ver essa entrevista como sendo uma entrevista, porque ela foi um pronunciamento, não para a nação, mas sim para os bolsominions. Porque essa entrevista teve de tudo e é muito importante que seja analisada de modo muito técnico, entre aspas, com relação ao que é Bolsonaro e quais eram os objetivos dele com essa entrevista. Então já clique no botão de gostei, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão, deixe seu like porque 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. Essa entrevista ela foi muito bem produzida como uma peça de comunicação. Por quê? Bolsonaro pegou todos os assuntos que eram sensíveis a ele nos últimos tempos. Falou da pandemia, falou sobre o João Dória, falou de vários e vários assuntos. E toda vez que ele dava a sua versão, ele subvertia o assunto, trazia para o lado dele e lançava uma dúvida na cabeça da população. E mais importante do que isso, as respostas elas foram respostas com uma duração até relativamente curta e o vídeo ele consegue ser editado. Então você consegue cortar aquela resposta do vídeo e divulgar para os grupos de WhatsApp, que esse é o grande objetivo de Bolsonaro. Então ele levantou a questão do João Dória. Ah, por que o Dória está sendo muito rápido? Não, o Dória está rápido porque pode ser que tenha algum interesse escuso aí. O Dória está louco para gastar dinheiro. Por que ele quer gastar dinheiro? Eu quero salvar vidas. Aí ele falou da cloroquina. Pô, na África subsaariana, as pessoas tomam cloroquina e se curam da malária. É claro, porque a cloroquina é um remédio para curar a malária. Aí ele falou dos apoiadores dele. Graças aos meus apoiadores eu fui eleito. E nós vamos continuar assim. Aí ele falou da corrupção. Meu governo não tem corrupção. Me chamam de tudo, mas não chamam de corrupto. Aí falou também da imprensa. Ora, antigamente diziam que se você não lesse a notícia, se você não acompanhasse a imprensa, você não lesse o jornal, você não ficava informado. Mas se você lê, você fica mal informado. Então não leiam. Leiam os nossos blogs. Ou leiam os blogs da internet. Falou sobre isso também. Falou da esquerda, olha, se fosse o Haddad o presidente, a situação estaria muito pior. Então ele foi falou de 2022 e estava com a camiseta do Cruzeiro, que é emblemático, porque hoje um dos críticos a ele é o Calil, prefeito de Belo Horizonte. O Alexandre Calil do PSD, que é o partido de Gilberto Kassab, ele é muito atrelado à torcida do Atlético Mineiro. Então claro que é uma cutucada, porque ele foi presidente do Atlético, então claro que é uma cutucada ao Calil. E o Bolsonaro, com essa entrevista, ele fomentou aquela clássica política do confronto. Porque o que é essa política do confronto? É aquela política que o Bolsonaro vai para o embate. E nesse embate ele gera confusão e ele consegue se prosperar na confusão. Sempre foi assim, desde quando ele foi eleito vereador pela primeira vez. Toda essa história está aqui no livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Se você quiser entender melhor quem é Bolsonaro, os links estão aqui na descrição, você pode comprar o livro ou ler ou ver as lives que nós fizemos aqui sobre cada capítulo do livro. E é importante, depois de ver esse vídeo, veja a entrevista dele, para que você possa perceber o que eu estou dizendo aqui, para não ter falsas interpretações ou interpretações incorretas. Porque é importante nós entendermos os objetivos e as motivações de Bolsonaro. E ele quer esse confronto sempre para gerar o caos, porque ele prospera no caos. Lembra quando ele falou que precisava metralhar 30 mil, que ele queria matar o Fernando Henrique Cardoso? Ele atrai os holofotes, a imprensa fica perplexa e ele prospera. Porque quando a imprensa sai da zona de conforto, ela começa a falar algumas coisas e ele pega a imprensa no contrapé. Como, por exemplo, o episódio da jornalista da Folha de São Paulo que chamou o Bolsonaro de genocida. Ele falou assim, bom, estão me chamando de genocida, mas ela é a favor do aborto. Eu quero que as crianças possam prosperar, possam viver, como eu sou genocida assim. E ele voltou a mencionar isso na entrevista ao Eduardo Mongoloide. Então perceba que ele joga certas contradições contra a imprensa que o favorecem. Fala assim, pô, mas esse povo é hipócrita, porque na cabeça do Bolsonaro eles pensam o seguinte, olha, mas esse cara é hipócrita mesmo, o jornalista. Esse cara é hipócrita, ele é hipócrita, ele está querendo derrubar o presidente.
Porque olha só, quando ele tem que ser imparcial ou coerente, ele não é. Como ele chama o Bolsonaro de genocida, sendo que ele defende retirar a criança da barriga da mãe precocemente. Isso não passa pela cabeça da pessoa, né, do bolsominion. Então é muito... Para ele soa como um contraditório e Bolsonaro prospera. E perceba outra coisa nessa entrevista. Bolsonaro, ele adora ele adora ser um político das pequenas coisas. Ele quer se confundir com o brasileiro médio a todo momento. Uma hora que o Bananinha pergunta para ele, ele fala o seguinte: olha, do que você mais sente falta, presidente? Ele fala: eu sinto falta de comer pastel e tomar garapa. É o que eu mais sinto falta. E esse é o passatempo de muitos brasileiros que vão à feira. Nós temos as feiras de rua, eles vão lá, comem pastel, tomam caldo de cana. Então o Bolsonaro quer mostrar que ele é um brasileiro médio, que ele é um comum, e de fato ele é. Porque na entrevista, perceba que toda vez que ele vai falar algo grande, ele não consegue falar. Ele não demonstra interesse. Mas quando ele fala de questõezinhas pequenas, nossa, aí ele fala com entusiasmo. Porque o Bolsonaro, ele não é o presidente de redução da pobreza, ele não é o presidente da diplomacia, ele é o presidente do radar, eu quero tirar o radar. Ele é o presidente que quer acabar com o horário de verão, ele é o presidente que quer legalizar armas, quer liberar a arma no país. Porque ele é o presidente das pequenas coisas. E eu fico impressionado porque isso é algo que já está posto há 2 anos. E logo depois que eu vi a entrevista do Bolsonaro, eu fui ler a coluna do Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, ele é um jornalista de esquerda, tem um destaque gigantesco no UOL. O UOL, ele é o maior site brasileiro, talvez da América Latina. E toda vez que o Leonardo Sakamoto ele aparece, ele tem uma coluna, a coluna dele aparece em destaque. E o que ele destacou hoje na coluna dele, falando na entrevista? Falando que o Bolsonaro estava falando que a população estava ansiosa com a parte da vacina. E mais, ele ficava na lenga-lenga, mas não explicava para a população por que o Bolsonaro não quer a vacina. Eu fico impressionado porque o Leonardo Sakamoto, ele é um jornalista profissional, ele é um político profissional. Se você, por exemplo, não consegue compreender o que o Bolsonaro quer, tudo bem, porque não é a sua função. Não é a minha função, por exemplo, saber de leis, eu não sou advogado. Eu posso saber uma coisinha ou outra, mas eu não consigo me aprofundar nesse assunto, porque eu não sou um advogado. E da mesma forma que vocês não acompanham política 24 horas por dia. O Leonardo Sakamoto acompanha. Então é função dele ser um profissional. Trazer uma coluna que possa politizar e explicar para a população por que o Bolsonaro não quer a porcaria da vacina. E quando eu falo porcaria da vacina, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O Bolsonaro ele não quer a vacina porque ele precisa que o vírus prospere. Está claro isso. O Sakamoto ele pincela a parte do auxílio emergencial que aumentou a popularidade do Bolsonaro. Mas ele não consegue entender que ele precisa que o vírus prospere. Ele precisa que o vírus continue existindo para que ele possa continuar com as medidas sociais dele. Se o Sakamoto não fizer esse tipo de análise, ele não vai politizar. E é importante que as pessoas fiquem politizadas, que as pessoas entendam o Bolsonaro. Porque se ficar só nessa de vacina, médico, qual que é a função do Bolsonaro? Ele fez tudo o que ele poderia ter feito. Ele deu dinheiro para a população. A vacina não está 100% testada ainda. Como o próprio está falando. Então o que o Bolsonaro poderia fazer? Nada. Ficar nesse lenga-lenga ajuda alguma coisa? Não, não ajuda. Mas quando você começa a trazer os motivos para Bolsonaro, começa a evidenciá-los, os motivos que o Bolsonaro não quer a vacina, aí você ajuda. Aí você politiza. Aí você informa a população. Mas eu fico impressionado que Leonardo Sakamoto, o Reinaldo Azevedo, o próprio Vila, que são pessoas que têm um canhão de comunicação nas mãos, não conseguem explicar, não conseguem politizar a população de forma adequada. Ficam só na lenga-lenga, falando as mesmas coisas. O Bolsonaro, ele é isso. O Bolsonaro, ele é aquilo. Mas não explicam as motivações. E não é difícil fazer isso, nós estamos fazendo isso aqui no canal já há mais de ano. Lembra quando nós falamos que o Bolsonaro queria destruir tudo? Lembram disso? E nós fomos trazendo outras teses para complementar, outras análises para complementar a nossa hipótese inicial. Eu não tiro nada da minha cabeça. Eu tenho uma forma de fazer que eu crio uma coisinha e depois eu vou trazendo outros comentários para complementar a minha análise. E eu não vou obrigar ninguém a ver meu canal, eu sei do meu tamanho, eu sei que meu canal é pequeno, mas um dos que contribuiu para a nossa análise de Bolsonaro querer destruir tudo foi o professor Marcos Nobre da Unicamp. E eu vi isso numa entrevista que ele concedeu para o UOL. E na época que nós lançamos o livro, o Marcos Nobre lançou também o livro dele. E o livro dele foi um best-seller. E o Marcos Nobre fala, Bolsonaro quer destruir tudo porque ele precisa destruir tudo para ser reeleito. E depois o Paulo Giraldelli falou também e nós pegamos uma parte da análise do Paulo. E eu sei que muitos não gostam do Paulo. Eu sei que muitos não gostam. Mas não olhem para o Paulo, no contexto desse vídeo, do lado qualitativo, mas sim do ponto de vista quantitativo. O Paulo, ele tem mais de 400 mil seguidores. Já é alguém famoso, já apareceu no Jô Soares.
também concedeu, tem colunas na Folha de São Paulo, o próprio Bolsonaro conhece ele, o Weintraub processou. Então ele não é alguém pequeno no YouTube como eu. Ele é alguém grande. O Carlos Gianazzi já entrevistou o Giraldelli. O Carlos Gianazzi foi o terceiro deputado estadual mais votado no estado de São Paulo. Então é alguém que tem voz, assim como o professor Marcos Nobre. E eu duvido que essas pessoas, que esses dois não tenham sido vistos e ouvidos pelo Vila, pelo Reinaldo Azevedo, mas principalmente pelo Sakamoto. Tanto é, pessoal, tanto é que no dia 12, ou seja, na semana passada, o portal O É o País, o jornal É o País, que é um jornal conceituado, falou o seguinte nessa reportagem. Destruição é a agenda do tradicionalismo, a ideologia por trás de Bolsonaro e Trump. Benjamin Teitelbaum passou 15 meses entrevistando os principais ideólogos conservadores atuais para escrever Guerra pela Eternidade, que mostra a relação entre os gurus Olavo de Carvalho e Steve Bannon com a ideologia antimodernista e de fundamentos religiosos. Mais um! Mais um! Então não é possível que o Sakamoto não consiga entender isso. E ele precisa entender, porque o Sakamoto ele é um elemento importante de politizar, de informar a população, principalmente a oposição. Então o Sakamoto precisa acordar, ele precisa perceber, ele precisa cair na realidade, que não adianta ele ficar na lenga-lenga se ele não explica para a população por que o Bolsonaro quer que o vírus prospere. Ele quer que o vírus prospere, ele quer que a vacina demore para chegar, para que ele possa aumentar o estado de calamidade, porque o estado de calamidade acaba agora no dia 31 de dezembro. O auxílio emergencial não vai mais existir. E ele precisa que o auxílio emergencial continue, porque esse é um dos desafios de Bolsonaro para 2021. Quando o auxílio acabar, muitas cidades vão entrar em colapso econômico, principalmente no Nordeste. Mas se o Sakamoto não perceber isso, não adianta eu ficar aqui para um canal de 47 mil inscritos. Porque eu tenho certeza que o Sakamoto, com um texto dele, ele deve alcançar mais pessoas do que os meus vídeos. Então é uma pena que ele não tenha acordado ainda, não tenha percebido ainda o papel dele como profissional da comunicação. E que ele não tenha percebido ainda quem é Bolsonaro, né? 2 anos. 2 anos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, me siga no Twitter também, é @profileoficial.